É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu acabei de postar lá no grupo do Telegram uma análise sobre a votação do impeachment do Trump hoje. Provavelmente a votação do impeachment vai passar, tá? Mas o mercado não está preocupado com isso, tá? Não tem nenhum ativo de risco sendo precificado, né? Por quê? Porque o Trump, o partido do Trump tem maioria no Senado. Então, não adianta nada passar esse impeachment na Câmara e ser barrado no Senado. Então, é só uma tentativa de difamação, aí, como o Trump diz, né? Porque os democratas querem enfraquecer o Trump para as eleições do ano que vem. Tá? Então, não passa disso. Mas vamos ficar de olho aí no que vai acontecer. Né? Para esse ano, está praticamente finalizado, né, pessoal? Hoje é dia 18 de dezembro, não tem muito mais o que ficar fazendo aqui. Tá? Então, eu queria dedicar a live de hoje para tirar dúvidas de vocês com relação a o que vocês quiserem, de os plugins, estratégias, indicadores, enfim. Vamos ver quem está hoje aqui na live, só para eu ter uma ideia. André, Carlos, Cleidman, Cauê, o Paulo e o Ângelo. Então, pessoal, quem puder tirar o microfone aí do Google e falar, ou digitar no chat, tá? Hoje a gente vai focar em tirar dúvidas, tá? Sobre qualquer coisa que vocês tiverem. Então, não tenha vergonha de perguntar, tá? Quando todo mundo aqui começou um dia, e quando começou não sabia nada. Quando eu comecei a estudar fluxo, não sabia nada. E fui indo atrás, pesquisando, perguntando, que eu fui aprendendo, entendeu? E não precisa ter vergonha de perguntar. Ô, William, bom dia, tudo bom? Cleidman aqui. Fala, Cleidman. Bom dia, cara. Na verdade, assim, não é muito relacionado ao que você tem nos passado, mas, assim, eu já vi quando a gente vai fazer aquele cadastro lá para pegar o usuário e a senha, para ter acesso ao book, etc., que parte lá de criptomoeda. Existe eu sei que existe alguns mercados de Bitcoin, mas você já viu algum que a gente consiga ver também essa movimentação que a gente vê do euro, do GBP? Sim, Ou não? cara. É uma curiosidade. Sim, ó. Eu ia até logar, abrir uma conta de cripto, mas nem vou fazer isso. O NinjaTrader não é o melhor lugar para você ver fluxo de criptomoedas, tá? O melhor lugar para você ver fluxo de criptomoedas é essa exchange aqui, ó, BitMEX. Essa é a exchange onde tem a maior concentração de liquidez de Bitcoin, né? Onde o book é aberto. Então, a gente sabe que o Bitcoin ele é completamente descentralizado e, às vezes, tem transações feitas direta de blockchain para blockchain e isso nem aparece, né? Apesar de ter como rastrear, não dá para saber quem. Mas aqui, ó, o que os caras criaram? Criaram um derivativo do Bitcoin, que é um contrato futuro, né? Que é o XBT-USD, ou seja, é o Bitcoin cotado em dólar. E o que a gente tem aqui, cara? Tem o Times and Trades, o book de ofertas, book vendedor, o comprador, e tem a profundidade do book, que é o Depth Chart. Isso aqui a gente também consegue ver lá no NinjaTrader, tá? Eles criaram uma bridge que dá para você conectar a conexão da BitMEX no NinjaTrader, tá? Eu já fiz isso e, assim, cara, você tem que ter um PC muito bom. Vou explicar por quê. Você está vendo a quantidade os números aqui, ó. Então, aqui é o preço que entrou a ordem, né? Aqui é a quantidade eu não vou explicar ainda o que é, mas vamos falar em contratos. Aqui é a quantidade de contratos, aqui é o horário, e aqui é se é compra ou venda, né? Sell ou buy.
Agora, o que é isso daqui, ó, 30.000, isso daqui, eles fizeram de uma forma que ficou extremamente acessível para qualquer um. Isso é bom para o lado, mas para a gente que vai ler fluxo é péssimo lá no NinjaTrader, né? O que quer dizer esse aqui, 3.000? Isso aqui, cada contrato vale $1, entendeu? Então, se você vê aqui entrando 93.714, é porque entrou um cara com $93.714, entendeu? Esse aqui, ó, entrou com $2, entendeu? Então, por que isso é ruim? Porque é muito contrato lá com o Ninja. Você pode ver, não sei se você já tentou abrir o gráfico do petróleo ou do S&P, o volume desses ativos é muito maior do que no ouro e no euro, por exemplo. Não sei se você já percebeu que dá uma travada no gráfico, porque é muito volume. Você imagina que cada contrato desse aqui de $1 é interpretado lá pelo Ninja como um contrato. Então, o volume é monstruoso, entendeu? Então, eu não consegui rodar os nossos indicadores lá de delta, volume profile, muito bem. Ficava travando, apesar do meu PC que ser excelente. Entendeu? Mas dá para você abrir esse gráfico de profundidade, o Times and Trades, dá para você colocar filtros ali no Times and Trades. O único problema é o volume profile e o delta, entendeu? Isso aí deu uma penada aqui para abrir. Então, essa exchange aqui é onde concentra a maior liquidez e as maiores ordens a mercado do Bitcoin. Também tem outros ativos aqui, ó. Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cardano, enfim, tá? Então, se você quiser fazer uma leitura igual a gente faz no mercado futuro, esse aqui é o lugar, tá? E também tem como fazer a bridge pro NinjaTrader, beleza? Ah, não, beleza, tá claro. Era a dúvida, era isso mesmo, porque eu já tinha visto lá no site do NinjaTrader, mas eu entendi sua parte aí da limitação. Aí, esse mesmo ativo aqui, ó, XBT-USD, tem lá no Ninja, entendeu? Então você consegue ver a mesma coisa que a gente está vendo aqui lá. Então, esse é um contrato futuro, né? E você consegue ver ele, só que você tem que abrir uma conta de cripto lá no Ninja, entendeu? Para ser sincero, eu nunca abri isso. Quando eu operei, eu abri a conta na BitMEX e fiz a conexão da Bridge, beleza? Isso porque eu tenho um amigo que opera isso, né? E ele me falou que é melhor, naquela época ele me falou que era melhor fazer assim. Uma outra coisa, cara, te dar uma dica aí, é que agora já tem derivativo de Bitcoin, que são as opções. Então dá para você fazer várias estruturas ali de financiamento, Fence, Collar, todas as estruturas possíveis dá para fazer em Bitcoin. O que é a opção? Né? Não sei se você já estudou isso, mas é a possibilidade, é um contrato, né, de possibilidade, né, onde você compra um direito de exercer uma compra ou venda no futuro, entendeu? Então, você, por exemplo, pode comprar uma call, um vencimento lá para fevereiro, por exemplo, com o direito de comprar no futuro Bitcoin a 6.689. Vamos arredondar, 6.700. Vamos supor que o Bitcoin suba para 8.000. Você vai lá e exerce o seu direito e realiza o lucro, entendeu? Se o Bitcoin cair, você não realiza o seu direito, porque vai ter caído, não vale a pena, entendeu? Então, Mas qual que seria o custo, por exemplo? Supondo que eu compro essa call. Aí, assim, o custo de uma opção depende de vários fatores. O que mais impacta é o tempo, né? Então, por exemplo, se você comprar uma opção com vencimento para sexta-feira agora, uma opção para vencimento em fevereiro, olha a diferença de tempo, né?
sexta-feira são 2 dias úteis. Fevereiro tem 40 e poucos dias úteis ainda, entendeu? Então, o tempo é o maior incisor do preço da opção. A outra coisa é a volatilidade. Então, dependendo da volatilidade implícita do preço, né? Por exemplo, se o mercado está precificando que vai ter uma explosão de volatilidade aí no ativo, eu vou sair um pouco do Bitcoin e vou para ações, por exemplo. Vamos supor que vai ter um evento de risco e provavelmente o mercado de ações vai desabar. Então, o mercado já precifica isso na volatilidade, entendeu? Então, as opções, ela fica um pouco mais cara. E tem mais uma coisa que impacta, que é o preço do ativo. Se você está comprando uma call a 6.000, vamos arredondar aqui, 6.700, né? Ela vai ter um custo X. Agora, você pode comprar uma call no 6.200, por exemplo. Seriam 500 pontos abaixo, né? De onde está o preço hoje. Você pode comprar. Você falou, William, mas se eu posso comprar, se eu posso montar uma opção de compra no 6.200, sendo que o preço está no 6.700, por que que a gente, né, não compra? Porque você vai pagar isso no custo ali da opção, entendeu? Se você está comprando uma call fora do dinheiro, existem 2 tipos de opções ali, 3 tipos. Dentro do dinheiro, fora do dinheiro e... esqueci o nome em português. In the money, out the money. Então, se você compra uma opção muito longe do preço, você vai pagar por isso, entendeu? E tem uma quarta variável aí, que é a taxa de juros. Mas isso aí é bem difícil explicar para você, que você tem que dar uma estudada nisso. Beleza? Então, o custo de uma opção depende de todos esses fatores. Então, como é que dá para saber? Tem que entrar lá na hora e ver. Tem a grade de opções, entendeu? Tem o custo de compra e venda de call, custo de compra e venda de put, tem os vencimentos todos lá disponíveis, entendeu? Existe vários modelos de precificação de opções. Esse é um nível de entendimento do assunto um pouco mais elevado, né? Que aí você consegue fazer a conta de quanto que aquela opção custa, quanto que ela vale, entendeu? Inclusive, o mercado interbancário trabalha muito nisso. Se a opção está cara, o mercado vende, se a opção está barata, ele compra. Então, tem muita coisa aí para aprender. Tá? Mas, resumindo a sua pergunta, como saber o preço, né? Você tem que entrar lá e ver, entendeu? E aí você tem que fazer a conta para ver se vale a pena. Beleza? Então, beleza. Eu acho que tem até o seu que você mudou, só que foi, acho que no euro mesmo. Você tinha comprado uma carro. Não lembro qual vídeo seu, mas eu lembro que você comentou algo a respeito mesmo. Eu comprei uma... Eu acho que foi o vídeo que eu fiz depois da palestra lá com o Clóvis. Na palestra a gente viu a oportunidade de compra do GBP-CHF, né? E comprando uma call. E o que aconteceu? O mercado disparou, subiu. Então, a nossa call foi exercida, né? E depois eu gravei um outro vídeo travando o lucro. Né? Então, o que eu fiz? Eu comprei uma call num preço bem mais acima, de forma que o meu lucro que eu tive ali estava... Desculpa, falei besteira. Eu entrei comprado no ativo e comprei uma put para me proteger. De forma que se o ativo caísse, né? No caso era o GBP-CHF, se caísse, a minha operação de compra ia ficar negativa. Mas a minha put ia ser exercida e eu ia ficar travado. Tá? Agora o ativo subiu. Então o que aconteceu? A put virou pó. Eu não exerci ela. E eu fui ganhando na compra do ativo. Quando o preço chegou lá em cima, uns 150, 200 pips acima da minha compra, eu comprei outra put lá em cima. Por quê? Porque se o preço começasse a cair a partir dali, o lucro que eu tive ia estar travado. Entendeu? Então, isso é uma forma de redear no lucro. Se continuasse subindo, a minha put ia ser
ia virar pó, né? E ia continuar ganhando um ativo, entendeu? Hoje, o que eu fiz? Hoje não, sexta-feira. Eu entrei, vendi, eu tenho uma parte do dinheiro meu e dos meus clientes na corretora de Forex e a outra metade no Saxo Bank, que tem opção de Forex disponível. Eu entrei, vendi no GBP, né? E nas contas no Saxo, eu comprei uma put, né? Então, eu vou aproveitar de toda essa queda que deu aí, lá no caso do Forex, eu já fechei nas contas de Forex. Na put, eu comprei com vencimento dia 23 de dezembro. Então, caiu bastante, né? Se eu ver que pode ter uma reversão, eu posso tentar redear esse lucro que eu já tive. Tá? Mas vamos ver o que eu vou fazer. Mas tem muita coisa que dá para fazer com opção. Né? É um mercado secundário aí, paralelo aos nossos contratos, igual como o Clove diz. Né? O contrato ele não tem só uma porta de entrada e saída, que é o contrato futuro. As opções ela permite você entrar e sair de várias formas diferentes. Entendeu? Beleza? Beleza, cara. Valeu. Pessoal, perguntem aí. Oi, William, tá me escutando? Opa, tô. Não, só para eu poder tirar uma dúvida na realidade sobre o que, antes de fazer os trades, começar a tradar mesmo, panorama de mercado, o que você costuma ver, de repente ver correlação de algum ativo com o outro? Eu sei que você opera o euro-dólar e o ouro, né? E foi legal a live da semana passada que você falou sobre a questão dos juros, né? Sobre a questão do fluxo, se o juro aumenta, o investidor estrangeiro ele entra no país e isso leva também ao aumento de fluxo na moeda, né? Aí eu Isso. queria tirar essa dúvida contigo, assim, tipo, meio que uma receita de bolo, assim, o que eu teria que avaliar antes de começar a tradar no mercado mesmo, né? Porque eu creio Certo. que essa parte seja muito importante, né? É extremamente importante, cara. Inclusive, eu estou pedindo para vocês começar a operar e fazer trade aí com o que vocês já aprenderam, porque é bom vocês já ir começando a se familiarizar com as ferramentas, entender como é que funciona o mover dos preços ali, né? Como que um ativo sobe, como que um ativo desce. Mas vocês só vão estar realmente preparados mesmo no final da mentoria. Depois do capítulo de gerenciamento de risco, a gente vai ter um capítulo de fundamentos e correlações. A gente vai focar exclusivamente nisso. Tá? Mas uma dica, assim, um resumo do que eu faço antes de começar a operar, é dar uma olhada em todos os ativos que eu tenho na minha janela de observação. Né? O que eu olho? Eu olho as principais moedas, euro, libra, ien e franco suíço. Né? De vez em quando dou uma olhadinha no CAD e no áudio, mas não são moedas que eu opero, são moedas de commodity, então eu não opero muito. Eu dou uma olhada no ouro e dou uma olhada no S&P. Então eu tenho tudo isso aberto aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu vejo que o ouro está subindo, né? E eu vejo o ien e o franco suíço subindo, esses três ativos que eu acabei de citar, ouro, ien e franco suíço, são ativos considerados porto seguro. Então, se isso está acontecendo, eu já sei que tem alguma coisa, algum evento de risco sendo precificado no mercado. Como eu leio bastante e diariamente ali estou me atualizando, não só diariamente, dentro do dia, notícias que vão saindo, eu tenho uma série de alertas aqui configurado no celular. Quando sai alguma coisa, apita para mim, eu já leio, eu já fico por dentro do que está acontecendo. Então, provavelmente eu já sei o que está acontecendo. Mas às vezes eu estou entrando, acabei de acordar e estou entrando no mercado agora e não li nada. E ouro e franco suíço estão subindo. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí, porque essa é uma correlação de aversão ao risco. O que é aversão ao risco? A aversão ao risco é quando tem algum evento acontecendo que está colocando medo no mercado, nos investidores. E quando tem alguma coisa nesse sentido acontecendo, os investidores correm para ativos porto seguro.
Um exemplo que eu dei é ouro e em isso, mas tem outros, como, por exemplo, os títulos americanos, entendeu? Uma coisa que vai ficar gravado aqui, né? Senão eu ia pedir para vocês anotarem. Quando tem uma corrida por ativos, por títulos americanos, o que acontece com o yield? O que é yield? Yield é o rendimento dos títulos americanos. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão aprender também. Quando tem muita demanda por título de tesouro americano, seja de 1 mês, 3, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, o que acontece com o rendimento? O rendimento cai. Por que isso? Porque quanto mais demanda tem, né, menos o governo paga. É bem simples. O yield é os juros que o governo americano paga para o detentor do título. Então, se você... Vamos dar um exemplo de Brasil, para ficar fácil de entender. Vamos supor que você vai lá no Tesouro, direto, e compra um título com vencimento para 2025. Tá? Então, você vai ter um ativo, né, que pode ser com juros pré-fixado ou pós, né, que vai te dar um rendimento fixo, né, mais um pós, ou você já sabe, aí tem vários tipos lá, né, de títulos. Vai te dar um rendimento ali anual, né, naquele valor contratado. Tá? Se muita gente começa a comprar títulos, compra, e instituições começam a comprar também, o que acontece com esses juros que a gente recebe? Eles vão diminuir. Por quê? Porque se tem muita gente comprando, né, não tem por que o governo oferecer tanto juros assim, entendeu? Então é um mecanismo natural do preço, que é o yield. Então, quanto mais demanda tem por títulos, mais o yield cai, entendeu? Então, voltando para os títulos americanos. Se começa a ter muita demanda por título e o yield dos ativos cai, os investidores já ficam de olho nisso. Opa, o yield do contrato do título de tantos anos aí está caindo. Ou seja, está aumentando a demanda por títulos. Como é que funciona? Como é que é a interpretação dos títulos públicos? Quando um título, quando o yield de um título de longo prazo passa a render menos do que um de curto prazo, o que significa? Significa que os investidores estão assegurando um rendimento menor no longo prazo, porque eles acham que no curto prazo o mercado pode ter uma recessão ou uma crise. Existe uma coisa chamada yield curve, curva de juros. A curva de juros é fundamental para a gente entender como que está o comportamento do investidor, né, no médio e no longo prazo. Vou pegar essa foto aqui só para dar um exemplo. Essa explicação é meio complexa, tá? Mas vai valer a pena a gente perder um tempinho. Ó, uma curva de juros saudável, ela é desse jeito aqui. Ó. O que significa isso? Aqui, ó, é o prazo de vencimento dos títulos em anos. Então, aqui, ó, 0, né? Então, o vencimento em alguns meses. Aqui é de vencimento em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 e 30 anos. Tá? Quanto mais longo o vencimento, maior tem que ser o rendimento. Por quê? Por causa do tempo que você vai ficar com esse título, né, comprado no tesouro. Ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo por mais tempo. E, por outro lado, quanto menor for o prazo, né, de vencimento desse seu título, menor vai ser o rendimento. Por quê? Porque você vai emprestar por menos tempo. Agora, o que de vez em quando acontece, e inclusive aconteceu esse ano, ocorre a inversão da curva de juros, ou seja, os yields de
de curto prazo passam a valer mais do que os de longo prazo. Fica uma curva assim. Esse tipo de gráfico aqui de juros tem precedido todas as recessões dos Estados Unidos. Por quê? Porque tem muita gente comprando títulos de longo prazo e fazendo o yield cair, porque eles acreditam que no curto prazo vai ter uma recessão ali no país, entendeu? Curto prazo é 1, 2, 3, até 5 anos, entendeu? Isso é curto prazo para títulos. E o que acontece com os yields, os rendimentos desses títulos? Sobem, os de curto prazo. E os de longo prazo, quando tem muita gente comprando, os yields caem, entendeu? Vamos dar uma olhada em tempo real, né, hoje, como que tá os yields. Tá entendendo até agora? Show de bola. Esse é um site onde ele mostra, eu dei play aqui no vídeo, como é que está o rendimento histórico desde 1970. Eu vou avançar aqui para frente. Ó, vou pausar. 2000, deixa eu ver a data. 2008. Depois da crise já estamos em 2010, 2011. Esse aqui, ó, é um gráfico de juros extremamente saudável. Por quê? Porque os juros de 30 anos, 20 anos, 10 anos estão com rendimento bem alto. 1,5, 2, 2,5. O de 30 anos aqui está com 2,68. E os de curto prazo estão com rendimento bem baixo, entendeu? Ou seja, não tem pouca gente investindo em títulos de prazo tão longo assim. E aí o yield aumenta para caramba. Agora, o que acontece quando o mercado começa a prever uma possível recessão? Ó, o rendimento dos títulos de curto prazo começa a aumentar, né? E os de longo prazo começa a cair. Vou dar play de novo. Ó. Aqui, ó, o que aconteceu aqui? Ocorreu a inversão da curva de juros dos títulos de curto prazo de 1 mês, 3 meses, 1 ano, né, com os títulos de 3 e 5 anos. Está vendo aqui que o título de 1 mês e 2 meses, ele tem um rendimento maior até que o título de 10 anos. Então, o que aconteceu aqui? Muita gente foi comprando esses títulos aqui, ó, de 2 anos, 3, 5 e 7 anos, até de 10 anos, e os yields, né, os rendimentos desses títulos foram caindo. E aí os rendimentos de títulos de curto prazo foram subindo. Essa é a famosa inversão da curva de juros. Tá? Eu estou explicando tudo isso que eu quero chegar numa outra coisa lá na frente. Tá? Então, isso foi o que aconteceu esse ano. Houve a inversão da curva de juros, depois ela ficou flat e agora ela começou a subir novamente. Tá? Atualmente ela está assim. Então, voltou a subir, mas ficou por um longo período invertida. Ficou os títulos de curto prazo com rendimento maior do que os de longo prazo. Tá? Por que vocês têm que saber isso? Porque o mercado de juros, o mercado de títulos, ele tem uma liquidez gigantesca, gigantesca. E muitas vezes ele acaba impactando em ações e em moedas. Como é que funciona isso com relação a moedas? Vamos focar agora aqui no Forex. Se você tem um título, né, um ativo, né, como os títulos dos Estados Unidos sendo muito procurado por estrangeiros, investidores e tal, o que vai acontecer? Os yields de longo prazo vão cair, né, mostrando que tem investidores entrando e comprando forte aquele título. Então, se o valor do título sobe, o yield cai. É isso que você tem que saber para agora. Depois você vai aprender a olhar isso. Então, se o yield está caindo, né, então tem muita gente comprando. O que está acontecendo? Tem investidor, tem player grande apostando, né, colocando dinheiro em ativos Porto Seguro. O título talvez talvez não, é o ativo mais seguro que existe, né? É extremamente difícil, né, para não dizer impossível, que um país como os Estados Unidos dê calote na dívida, entendeu?
Então, os títulos do Tesouro Americano são os ativos mais seguros que existem no mundo. Então, se tem essa corrida por ativos por seguro, o que vai acontecer? Ouro, ien, franco suíço vão subir mesmo, entendeu? Então, essa é uma explicação aí bem superficial do que é uma corrida por aversão ao risco, o que é uma precificação por aversão ao risco. Pode ser por N motivos, né? Tem algum motivo ali que os investidores estão com medo, né? E eles estão colocando dinheiro, colocando capital em ativos porto seguro. E isso está fazendo os yields cair e o ouro vai subir, o franco suíço vai subir e o ien vai subir, beleza? Então, continuando aí, pessoal. A gente falou um pouco da curva de juros, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, quando ocorre a inversão da curva de juros, né, o título de 10 anos ele passa a ter um yield menor do que de 1 ano, algum tempo depois vem as crises. Tá? Isso tem precedido todas as grandes recessões que teve nos Estados Unidos e, consequentemente, no mercado global. Hoje, a gente está aqui. Ó. Geralmente, o que acontece? Só para vocês entenderem esse gráfico aqui. Ó. Esse aqui é um gráfico de spread. 10 anos e 1 ano. Quando o gráfico está acima de 0 aqui, ó, é porque o yield do título de 10 anos está maior do que de 1 ano. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, deixa eu apagar esse monte de céu. Nesse ponto aqui, ó, ele estava acima de 3, ó, vamos por 3,5. Então, vamos supor que o título de 10 anos estava pagando 4,5 e o título de 1 ano estava pagando 1. Então, o spread é esse 3,5. Então, isso que é o spread, essa diferença. Então, o que acontece quando começa a cair assim, ó? Significa que o rendimento do título de 1 ano está subindo e o de 10 anos está caindo. E aí, esse spread, essa diferença está diminuindo. Quando chega no 0, assim, ó, significa que o yield, né, o rendimento do título de 10 anos está igual ao título de 1 ano. E isso é péssimo, né? Porque como é que você vai comprar um título do governo sendo de 10 anos, né? Sendo que ele está com o mesmo rendimento que o título de 1 ano? Ou seja, você vai passar a ter o mesmo rendimento, só que emprestando dinheiro para o governo por um tempo muito maior. Então, isso indica ter alguma coisa errada, entendeu? E toda vez que aconteceu dessa inversão dos juros de 1 ano ficar maior, né, do que o de 10 anos, então o que aconteceu aqui? Ó, ficou abaixo de 0, ficou negativo. Isso significa que o yield de 10 anos estava menor do que de 1 ano. Então vamos supor que o de 10 anos estava em 3% ao ano e o de 1 ano estava em 3,5%. Então o spread está em 0,5% negativo aqui, entendeu? Então é assim que é analisado a curva de juros. Todas as vezes que houve esse cruzamento dos juros, teve recessão. Então, vocês estão vendo em cinza aqui, ó. Esses foram os períodos que tiveram recessão nos Estados Unidos. Vamos fazer uma correlação com as inversões. A inversão da curva de juros, ela ocorre antes da recessão. Então, ela é o melhor indicador para prever recessão que existe. Tá? Olha aqui que legal. Ó. Teve a inversão da curva de juros e alguns meses depois veio a recessão. Aqui, ó. Teve a inversão da curva de juros, alguns meses depois veio a recessão. Aqui teve a inversão da curva de juros, alguns meses depois veio a recessão. E a gente está onde? A gente está bem aqui, ó. Teve a inversão da curva de juros. O que o Fed está fazendo? Injetando dinheiro no sistema para diminuir os impactos de uma possível recessão. A pergunta é até onde o Fed vai conseguir segurar isso, entendeu? E quando isso aí explodir, como é que vai ser?
vai ser tranquilo ou não? Muita gente fala que vai ser a pior bolha aí de todos os tempos, entendeu? E eu acredito nisso também. É difícil saber quando isso vai estourar, ok? Então, o Carlos está aí? Tô tranquilo. O Carlos, então, você fez a pergunta, né? Que olhar antes de começar a operar? Então, você entendeu, né, cara, com o que eu expliquei até aqui, que o negócio é um pouco mais complexo, né, do que você sentar, ler uma matéria aí e operar. Não é assim, né, cara? A gente precisa estar informado do que está acontecendo no mercado naquele momento, entendeu? Depois de você estar bem informado, aí sim você vai procurar saber as novas notícias que vão ser precificadas ali no dia, o que tem no calendário econômico. Você me entendeu? Então, o que eu fiz aqui agora? Eu fiz uma análise de contexto, né? Expliquei como é que funciona a curva de juros, só para vocês entenderem aonde que o mercado, aonde que o mundo está nesse momento, entendeu? Com base nisso daqui, vocês vão conseguir aproveitar isso? Assim, quando vocês finalizarem o capítulo de fundamentos, que é o último capítulo da mentoria, aí sim vocês vão entender realmente o que vocês têm que buscar. Essa aula de hoje é só mais uma aula que vai adquirir, né? Vocês vão adquirir esse conhecimento e passar a entender melhor como o mercado funciona. Mas ainda não é suficiente para você entender como fazer a análise de contexto. Tá? Eu vou fazer a análise de contexto com vocês todas as semanas, né? Daqui para frente. Então, vocês vão aprender comigo fazendo, entendeu? Essa análise que eu faço no grupo do Telegram, ela só é uma análise de o que tem de novo, entendeu? Agora, o que tem para trás ali, toda essa base, né? Você já tem que saber, entendeu? Então, o que está acontecendo no mercado? Por que a Libra subiu tanto? Por que caiu tanto? Isso aí não é uma coisa que sai na notícia, não, isso aí é uma coisa que vem se desenvolvendo ao longo das semanas, dos meses, ali, entendeu? Por que a Libra subiu tanto? Expectativa, né, de que o Boris Johnson, o primeiro-ministro, vai ter facilidade para aprovar o texto do Brexit, porque agora ele tem uma maioria na Câmara, e era a Câmara que estava travando eles na aprovação do texto do Brexit, entendeu? Então, o mercado sai precificando, subiu 300 e poucos pips num dia. Aí chegou numa exaustão lá, a gente entrou vendido, porque subiu muito, né? Mas não é uma venda que a gente vai segurar um ano, porque pode daqui a pouco voltar a subir. Eu estou dando um exemplo aí da operação que a gente fez sexta. O ouro, por que subiu tanto esse ano? Né? Teve um monte de evento de risco que impactou no mercado. Aí. Teve várias tentativas do Brexit, da Theresa May passar o Brexit 3, 4 vezes, não passou. Ela chamou novas eleições, chegou um momento lá que ela renunciou, foi eleito um novo primeiro-ministro. Né? Esse é um dos motivos, um dos eventos de risco. Tem a inversão da curva de juros que aconteceu aí no meio do ano, que é um evento gravíssimo de risco, é o principal indicador de recessão do mercado. Teve a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que ainda está aí, né? Está se encaminhando para uma resolução, mas teve um monte de pancada aí no meio do caminho, né? Trump colocando tarifa da China do dia para a noite, anúncio aí retaliação dos dois lados, entendeu? Enfim, os principais são esses. Teve alguns outros pontuais ali, entendeu? Então, é isso que é a análise de contexto, análise de mercados, né, de mercado, antes, né, da gente ir lá operar. Você tem que entender correlação? Sim, você tem que entender. Mas a correlação é fácil entender. Agora, o que é o difícil, o que é o principal que você tem que saber? É o porquê um ativo está subindo e o outro está caindo, entendeu? Sabendo isso, vai ficar extremamente mais fácil se vocês olhar o fluxo lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui hipotético. Vamos supor que o Trump ameaçou no Twitter agora há pouco que ele não está feliz com o acordo de fase 1 que assinou com a China, desfez tudo e vai incluir, vai começar 20%
de tarifas em 400 bilhões de produtos chineses a partir de segunda-feira. Cara, o ouro vai disparar, os yields vão despencar, por quê? Porque é uma notícia extremamente de aversão ao risco, entendeu? E você sabendo disso, você vai olhar para o Superdome ali, que está em três do ouro, você vai ver aquele fluxo, você vai ler o que está acontecendo ali de forma clara e nítida. E você vai entender o porquê aquilo está acontecendo, entendeu? Então fica extremamente mais fácil você ler fluxo sabendo o que está acontecendo, entendeu? Agora, vai ter momentos que o mercado está subindo ou vai estar descendo e você não vai saber muito bem o que está acontecendo, o porquê, né? Aí que entra a especulação, tá? E aí talvez a gente tenha que diminuir um pouquinho o lote, fazer operações mais curtas e tal, até esperar uma entrada um pouco maior, mais forte de algum player. Por quê? Porque os players eles têm informação muito mais, muito melhor e com mais antecedência do que a gente, entendeu? A gente sabe o que sai na mídia, entendeu? Então, o que é o principal indicador de aversão ao risco ou predisposição ao risco? O preço, a correlação dos ativos. Então, você imagina que o mercado de ações está subindo, o S&P, o índice S&P está subindo e o ouro está caindo. Você não sabe o porquê, né? Você não tem nenhuma notícia, você não entende. Mas você está vendo que o mercado está com predisposição ao risco, o mercado está comprando ações, que é um ativo de risco, e está vendendo ouro, que é um ativo de porto seguro, entendeu? Aí, vamos supor que no meio do dia sai uma notícia lá. Aí você entende o porquê que o mercado está comprando. Mas os grandes players, né, os bancos, já tinham aquela informação antes. Então, às vezes, não chega para o público. E quando sai no jornal, quando sai na Bloomberg e tal, já é tarde, entendeu? É legal você saber o porquê? Sim. Mas, às vezes, o player já montou a posição bem lá atrás. Então, a análise de fluxo ela serve para isso também, para você ver se tem algum player entrando forte, né? Se esse player está entrando muito forte, sem nenhum motivo aparente, pode ser que ele tenha uma informação privilegiada aí, entendeu? Então foi um resumo aí bem prolongado para você entender a complexidade do assunto, né, Carlos? Show de bola. Então, assim, William, mas quando que eu vou aprender isso daí? A análise de fluxo, que é o principal, você já está aprendendo. É por isso que eu já quero que você opere. Mesmo que você erre, não tem problema nenhum errar. É melhor errar agora mesmo e tomar os tombos aí e entender por que errou, seja na conta demo ou seja na conta real com um lote pequeno, né? Porque conforme você for tendo acesso ao conteúdo, aos conteúdos, né, você vai ficando cada vez mais calejado e entendendo o porquê talvez você tomou aquele stop naquele dia, né? Você vai entender o que você deve fazer, o que você não deve, entendeu? Por exemplo, vamos supor que tem uma notícia de aversão ao risco, né? Como essa que eu citei aí do Trump impor tarifas. E você vê o ouro disparando, 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 disparando. E aí você vê uma atuação de um vendedor ali, renovando, 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 e aí o preço começa a cair. Você vai entrar com esse vendedor, mesmo sabendo que você está contra fluxo, contra o mercado, entendeu? Você pode entrar? Pode, mas você tem que entrar numa operação bem rápida, pegar poucos pontos e com um lote que, se o mercado conseguir subir, vai continuar subindo, você stop rápido ali e não dê um prejuízo grande. Você sabe que você está contra o fluxo. Agora, tem momentos que surgem boas oportunidades contra o fluxo. Vamos supor que o mercado subiu e foi lá e rompeu uma máxima de uma semana atrás. A gente sabe que player usa essas regiões, costuma ter stop, para descarregar e fazer parcial de lucro ou até para inverter, entendeu? Então pode vir uma operação de venda, mesmo contra o fluxo que está subindo? Pode, entendeu? Só que você tem que saber aonde que você está se metendo, entendeu? É para isso que serve a análise de fundamentos e correlações, né? Você saber o que está sendo precificado, por que o mercado está subindo ou caindo, entendeu? Beleza? Muito show, beleza mesmo. Valeu. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Pode perguntar aí, pessoal.
desde coisa... A gente falou aí de algumas coisas bem complexas, né? Mas pode ser coisas simples também. Tipo, ô William, que é esse negocinho azul ali? Não tem problema nenhum. Vou aproveitar essa live aí para vocês tirarem qualquer dúvida que tenham tido aí quando estavam estudando ou operando. Uma coisa, enquanto ninguém pergunta nada, eu vou falar uma outra coisa. Uma coisa que me perguntaram ontem é sobre o ouro. Hoje é dia de impeachment do Trump, né? E o mercado estava caindo, o ouro estava caindo. Caiu, né? Eu respondi assim pro cara, eu acho que hoje não é um dia do ouro cair. Hoje eu tenho um evento de risco extremamente importante aí, que é o impeachment do Trump, né? E apesar de isso aí não passar no Senado, é uma notícia ruim. Então, eu acredito que seja um movimento de stop hunting essa queda. Eu falei isso pro cara hoje de manhã. O mercado caiu um pouco mais depois que eu falei isso, e aí começou a subir. Agora deu uma puxada para cima lá. Tá voltando. Pessoal, ninguém tem mais nada para perguntar aí? Ô Carlos, vou aproveitar então para tentar resolver aquele seu probleminha no dia 7. Tem algum... Peraí que cortou o seu microfone. Seu microfone está cortando. Na verdade, eu estou no serviço aqui. Uhum. Não, beleza. Eu só ia falar algumas coisas que você tem que fazer antes de catar e desinstalar e instalar tudo de novo. Tá? Aquele gráfico que você me mandou do Print Profiler não tinha nenhum dia aberto. Devia estar assim, ó, aqui no Days to Load, 0. Entendeu? Aí não vai abrir gráfico mesmo, não vai abrir plugin. Você tem que colocar aí pelo menos um dia. O ideal é você colocar aí uns 5, 10 dias, entendeu? Outra coisa, você abriu aí o gráfico e o mercado e os plugins não carregou, você vai fazer 3 coisas. A primeira coisa é dar um reload no gráfico. Reload all historical data. Beleza. Não, mesmo assim não funcionou. Você vai dar um reload Ninja Script. Tá? Ele só vai recarregar o que já está aberto, sem relogar os dados. Mesmo assim não funcionou. Você vai fechar o gráfico e abrir um novo do 0. Beleza. Olha, fiz isso tudo, mesmo assim não funcionou. O que você vai fazer? Você vai fechar o Ninja sem salvar o template. Beleza? Aí você vai reabrir o Ninja. Beleza? Reabrir o Ninja. Abre um gráfico novo aí do 0. Beleza, ainda não funcionou. Você fez tudo isso e mesmo assim não funcionou, aí sim pode ser algum probleminha ali, né? Que você... Pelo que eu entendi, quando você foi fazer a rolagem dos contratos, passou a não abrir mais o Jigsaw. Né? Eu não sei por que isso está acontecendo, mas faz tudo isso aí que eu falei e, em último caso, você vai fazer o seguinte. Ó. Você vai lá no Control Center, em Historical Data, tá? E você vai deletar todos os dias que você tem baixados no PC. Deixa eu abrir o Ninja 7 aqui. Tranquilo. O Ninja 8 é bem mais difícil de dar problema, assim, viu? E esses probleminhas aí, eles acontecem mais no Ninja 7. Enquanto abre, o que você vai... Vou falar. Não, eu noto justamente isso, né? No Ninja 8 parece que o negócio ele vai suave, né? O Ninja 7, uma questão de dar um pico de internet lá em casa, ele trava, eu tenho que tirar ele e voltar, né? Aí eu teve essa questão da rolagem dos contratos, eu refiz a rolagem, aí coloquei os gráficos lá e só o Jigsaw não carregou, né?
e também o Print Profile também não carregou. Aí o que eu fiz? Eu tirei, né, todo o processo, peguei aquela tua template lá, refiz a instalação do Ninja 7, mas não rolou. Mas de qualquer maneira eu vou seguir esse espaço aí que você está passando. Vamos lá. Esse Ninja 7 nesse PC aqui faz tempo que eu não abro. Eu nem fiz a rolagem ainda. Então vamos fazer a rolagem de todos os ativos. Uma coisa que aluno meu já fez, que fudeu o Ninja do cara, foi vir aqui e clicar em Delete. O que o cara fez? Deletou o instrumento do Ninja. Isso aqui, se você fizer isso, pode desinstalar e instalar de novo. Tá? Como que é o correto a ser feito? Para tirar da lista. É você vir aqui, Você vem aqui e clica para a direita que ele vai sair. Vou tirar todos esses aqui, que já estão vencidos. Vou colocar os novos. Então aqui, dólar australiano. Só clicar aqui, E já aparece o novo contrato vigente aqui, Libra, dólar canadense, euro, ien, franco suíço. Mini S&P, ouro, contrato de fevereiro. Nasdaq. Beleza. Dá OK, beleza, tua lista está atualizada. O que você vai fazer agora? Abrir o gráfico com um novo contrato. Deixa eu abrir o print profile aqui, Deixa eu colocar 0 aqui, para você ver. Porque o 0, ele carrega o dia ainda. Eu não sei o que fez aí nos teus dados aí, tá, cara? Não, tranquilo, eu refaço, sossegado. Porque o meu computador também já não está muito bom, né? Eu vou ter que formatar ele, de repente eu até formate ele e repasso todo esse processo aí. Tá, eu abri aqui o gráfico, deixa eu só mudar aqui que tá minutos aqui. Uma outra coisa que você tem que ver é aqui, Se você for abrir o gráfico do OFA, o data type para contratos futuros aqui é 2, tá? Tá funcionando normal. O template, as ferramentas, entendeu? Então, é alguma coisa que você fez aí no PC. Você lembra de ter feito alguma coisa disso aqui que eu falei? De ter deletado, clicado aqui, clicado em delete? Pode ser, pode ser. Eu não lembro, não, mas eu sei bastante. Viu? De repente, em algum desses momentos, eu posso ter feito isso mesmo. Se você clicou em deletar, você tirou o arquivo aqui da base do Ninja, entendeu? Aí, para você colocar ele de novo, você tem que adicionar ele aqui. Só que tem uma série de configurações aqui meio chata. Se quiser copiar, mas o ideal seria instalar de novo mesmo. Não, tranquilo. Outra coisa, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, Historical Data Manager. Você vai abrir isso aqui, você vai vir aqui em editar, você vai deletar todos os dados que você tem dos ativos para ele baixar novos dados, tá? Não tem problema nenhum fazer isso aqui, porque quando você abre um gráfico novo, ele vai ter que baixar. Você viu que em primeiro momento não abriu? Eu fui lá e dei um reload, aí sim que ele logou os indicadores. Né? Vou dar um reload aqui no Ninja. Está abrindo.
Pronto. Ó, deu pau. Vou dar um reload. Começou a dar pau. Logou. O Superdome ainda não abriu. Vou esperar um pouquinho mais. Fechei esse chato. Espera um pouquinho. O Superdome não abriu. Fecha o gráfico e abre de novo aí. Ou então, fecha o Ninja com o gráfico aberto. Ó, vou fazer isso. Eu salvei o Workspace, agora eu vou abrir com aquele gráfico aberto. O que ele vai fazer? Ele vai logar, rodando o gráfico e todos os plugins que estavam abertos no gráfico. Abriu. Terms and Trades, Superdome. Beleza, cara? Beleza, tranquilo. Então, você viu que deu uns probleminhas ali, ó, quando eu fui tentar abrir? Sim. Isso às vezes acontece, tem como escapar disso. Aí, o que eu fiz? Primeiro eu dei um reload aqui, ao histórico dado, depois eu dei um reload script, né? Mesmo assim não resolveu. O que eu fiz? Eu vim aqui no Ninja, fechei o Ninja, salvei a Workspace com o gráfico aberto, entendeu? De forma que quando eu abrisse o Ninja de novo, o Ninja, ele ia abrir o gráfico e rodar os plugins que tinha no gráfico aberto. Beleza? O pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Quem aí pegou a operação no GBP e no S&P? No S&P ainda não desenvolveu, né? Mas a da Libra andou bastante. Quem que pegou a da Libra aí? O Ângelo, eu sei que pegou. Eu acho que o André pegou também. Você pegou a operação da Libra, Carlos? Cara, eu não peguei porque eu fiquei, assim, eu preciso entender melhor os negócios, né? Então, e eu tô nesse processo aí de mudança, de correria, eu falei, não, deixa eu ter um pouquinho mais de calma para entender melhor as coisas para eu poder pegar. Mas eu vi que deu muito bem, né? Deu muito bom aí para quem pegou, né? Isso. Não, você fez certinho, tá, cara? A ideia não é passar sinal. Eu passei a oportunidade, entendeu? Agora, o trader tem que ir lá e tentar olhar e achar o que eu achei, entendeu? Não sair a operação só porque eu falei, entendeu? Mas está certinho. Eu tô Anjo... nesse processo aqui que eu preciso, de fato, arrumar a cabeça para poder pensar em fazer trade, né? Eu tô aprendendo esse pensamento por enquanto. Tá certinho, cara. Pessoal, eu vou finalizar a live aí então, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida aí, só entrar em contato. Essa é a última live que a gente fez no ano, tá? Semana que vem, dia 25 é Natal. E depois, na outra quarta-feira, é Réveillon. Então a gente vai voltar com as lives no dia 8 de janeiro. Beleza? Durante esse tempo aí, vocês podem me mandar mensagem. Eu não vou viajar agora, assim, no final de ano. Em janeiro eu tenho uma viagem marcada, mas que não vai atrapalhar nas lives. Beleza? Pessoal, pô, beleza, cara. Feliz Natal pra isso aí, feliz ano novo pra todo mundo aí, tudo de bom. Feliz Natal pra todo mundo aí. Valeu, viu, Cleiton? Espero que vocês tenham tido um bom ano aí. Se ainda não está ganhando dinheiro, continue aí com foco nos estudos, que parece complexo, mas depois que você realmente entende a coisa, fica fácil, tá? Eu falo isso aí sem medo nenhum. Fácil não é, né? Porque envolve muita dedicação, tem que realmente dar a cara para bater ali. Mas quando você consegue extrair dinheiro do mercado ali, cara, é muito gostoso. Assim. Você passa toda a sua vida ali, né? Não só no mercado, você começa a ver de outras formas, né? Política,
família e tal. É impressionante, cara. Então, assim, continue aí no foco. Eu vejo que são poucos que frequentam aqui as lives com consistência, tá? Muitos alunos não participam. Alguns já estão ganhando dinheiro, né? Já sabem que a live é mais assim, tira dúvida e tal. Enfim, mas esses caras que estão sempre aqui de quarta-feira, né, estão ali batendo ponto em toda a live, eu acredito que tem um futuro muito bom aí pela frente. Tá? Então é isso aí que eu queria falar. Um Feliz Natal para todo mundo aí, pessoal. Feliz Ano Novo. 2020 aí vai ser o ano aí para todo mundo. Hein? Um grande abraço. Valeu. Feliz Natal a todos aí também. Ó, o Euro tá dando oportunidade aí, tá? Só para vocês, se vocês tiverem o gráfico aberto aí de fluxo, deem uma olhada. Um abraço aí, pessoal.